Vamos agora conversar com Daniel Nicolau, secretário adjunto do Meio Ambiente e Urbanismo. Bem-vindo, boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal. Prazer tê-lo conosco. O que é plano diretor? Plano diretor é uma legislação que é uma das mais importantes para qualquer município. Ele vai determinar diversas ações estratégicas e políticas de como a cidade ela quer crescer. E esse crescimento, ele perpassa por todas as temáticas que a gente pode imaginar. Por exemplo, mobilidade, drenagem, saneamento, a forma de ocupação da cidade, onde eu posso construir mais, onde eu não posso construir, o que é que torna uma determinada ocupação irregular. Então, todas as regras de vivência, elas partem da ocupação, né? Porque a cidade ela começa a ser ocupada a partir dos seus terrenos. E a partir daí as atividades vão se desenvolvendo e o plano diretor é o eixo central do desenvolvimento e direcionamento de todas essas políticas. Daniel, e mais alguns exemplos práticos que você poderia compartilhar com o pessoal que nos acompanha em casa nesse momento, sobre o que é que o plano diretor tem a ver com a vida, com o dia a dia de cada um? O plano diretor ele começa a interferir na nossa vida a partir do momento em que a gente, por exemplo, precisa fazer uma ampliação em casa. Aquela pessoa cresceu a família, vou construir um quarto a mais, ou vou construir de repente uma área de lazer para ter mais conforto. Então o plano diretor ele já começa estabelecendo regras de como isso deve ser construído. Qual é a distância que eu tenho que deixar do meu vizinho, qual é a altura máxima que eu posso construir, quanto eu posso ocupar, para as grandes empresas, quantos apartamentos eu posso construir, para empreendedores, se posso colocar uma fábrica ou uma atividade de serviço em um determinado lugar, como eu posso colocar isso. Então, a influência na vida ela começa assim, porque a partir daí começa a geração de emprego, começa a necessidade de outras infraestruturas. Então, o próprio governo federal, na hora de liberar algumas linhas de financiamento para complementação de infraestrutura, ele observa se a cidade está com o plano diretor em dia, se está revisado, se esse plano diretor ele foi participativo, porque ele tem que refletir os anseios da comunidade, não é simplesmente um grupo de técnicos definindo o que pode e o que não pode na cidade. Temos uma pergunta aqui Qual é o nome dela, a telespectadora? Rosa de Ponta Negra. Ela gostaria de saber por que está se arrastando tanto essa discussão do plano diretor. Que, na verdade, são 10 anos, né? Eu cheguei já a entrevistar a doutora Gilca da Mata, promotora do meio ambiente, e também Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sinduscom, né? A gente está fazendo a discussão sobre isso, e a gente tratou também dessa questão de que já são 10 anos em que não há essa revisão do plano diretor. Isso. Como ela é uma política central muito robusta, ela também não pode ficar sendo revisada com muita frequência, até porque a sociedade ela precisa imaginar um cenário futuro que ela deseje e ela traça estratégias através do plano diretor e outras legislações correlatas, né, para se chegar a esse cenário, se atingir esse objetivo. E a cada 10 anos, o Estatuto da Cidade ele determina que se faça um balanço, porque uma década é espaço suficiente para você verificar se aquele cenário ele realmente está se consolidando. Por quê? Porque, por exemplo, as licenças ambientais para construção, elas têm validade de 6 anos. Então, algumas obras, elas são licenciadas hoje, mas a gente só vai ver o efeito dessas obras, dessas ocupações, 4, 5, 6 anos na frente. Então, a cada 4 anos, a cada 3 anos, às vezes não é suficiente para você juntar dados para lastrear uma revisão. Secretário, e um outro assunto até que eu toquei com os 2 entrevistados anteriores sobre esse tema do plano diretor, foi a questão do crescimento da Zona Norte de Natal. Inclusive com visões diferentes, né? Na visão do pessoal da construção civil, né, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom, já deveria sim ter sido discutido, 10 anos seria muita coisa, mas, por exemplo, o crescimento da Zona Norte já se poderia aumentar a construção, o gabarito de construção na Zona Norte, e esse crescimento estaria travado, porque ainda não houve essa revisão do plano diretor. Na visão da doutora Gilca da Mata, promotora do meio ambiente, ela diz que já se pode construir em grande escala na própria Zona Norte. Eu queria ouvir a sua palavra a respeito desse tema, que há uma contradição entre a visão de um dos dois. Do ponto de vista prático, o que acontece é o seguinte: para a gente revisar os índices, primeiro a gente tem que garantir que os impactos ambientais vão ser controlados, porque é óbvio que a população ela não quer que se crie uma coisa que vai prejudicá-la a longo prazo. No entanto, o poder público, e com a ajuda, obviamente, da comunidade, ele vai estabelecer os critérios, isso é uma construção conjunta, para se determinar: eu posso permitir um pouco mais nessa área, porque eu tenho infraestrutura de suporte? Posso. É a primeira premissa. Mas a segunda eu quero
a cidade entende que é benéfico para ela que exista essa construção a mais, porque às vezes os setores, eles identificam a necessidade. O Sinduscon é mais do que legítimo, porque o trabalho deles é construir. Mas o comércio, por exemplo, será que é interessante para o comércio ter mais volume de construção? Será que é interessante para a população ter mais moradia ou menos ocupação em determinadas áreas? Mas, por exemplo, ter mais comércio não geraria mais emprego, rende até mais fluxo de pessoas que consumiriam nesse próprio comércio? Em tese, sim. Mas, como tudo, tem que ser equilibrado. E justamente essa regra, ela vem a equilibrar todo o funcionamento da cidade, porque da mesma forma que eu preciso do comércio, eu vou precisar da prestação de serviço, eu vou precisar do construtor gerando o espaço a ser ocupado, das pessoas morarem, né, e poderem se deslocar, inclusive, na cidade para alcançarem o posto de trabalho. Então, esse trabalho de construção do plano diretor é justamente a mediação de todos esses interesses. E eu pergunto também, para finalizar mais dentro desse assunto, né, com base no que colocou também o próprio presidente do Sinduscon, se já está muito avançado o saneamento básico, por exemplo, por que não se permitir mais a construção, que antes se utilizava isso como argumento para não deixar se construir mais? Porque não tinha esse equipamento, por exemplo, que era o saneamento básico. Hoje que já está bem avançado, inclusive a estação de tratamento. Saneamento básico e mobilidade são dois pontos realmente que têm um peso muito grande na hora de tomar essa decisão. No entanto, o fator principal vai ser o que a cidade espera do seu crescimento. Esses momentos de discussão que estão por vir, do plano diretor, com seminários já marcados, com audiências públicas... A população mesmo tem participado ou não está... A população está começando a participar. Nós tivemos uma primeira audiência, ela teve uma boa participação, mas poderia ser melhor. Já estamos com um seminário organizado aí para dia 15 agora. Onde 15 vai ser, de agosto? Seminário, exatamente. Seminário preparatório para a revisão do plano diretor, onde o cenário da cidade vai ser mostrado. Aberto a qualquer pessoa. Onde vai ser mostrado esse cenário da cidade e o que é que vai ser revisado. E a partir daí já começam a recolher as contribuições. Vai ser dia 15, qual o horário local? Às 9 horas da manhã. O local, confesso que eu não recordo agora. Mas posso até confirmo com a sua redação esse certo, amanhã a gente divulga aqui. Porque é importante as pessoas entenderem como é necessário você estar presente e participar, porque o que for modificado ou mantido vai influenciar diretamente na sua vida, né? E no dia a gente vai estar, um dia antes, a gente vai estar durante a semana também fazendo essa divulgação aqui para as pessoas se motivarem a participar, né? Para depois, mudou isso, eu não estava sabendo, né? Aí fica complicado. Mas eu quero agradecer sua participação então no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Em breve voltará aqui para a gente continuar a discutir plano diretor, né? Porque tem muito assunto para ser discutido daqui para frente. Obrigado também.